fazer uma palavra de oração. Eu vou passar para a oportunidade para nós ganharmos mais tempo, né, irmãos? Hoje tem muitas pessoas aí para louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração com a nossa irmã Silvana. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Sim, meu Deus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Oh, sim, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como assim, meu Deus? Oh, Jesus, Jesus, grande Deus. Como assim, meu Deus? Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Gostaria de ouvir o varões. Saudamos o irmão no Pai do Senhor. Convidamos o irmão para adorar o hino 28 da harpa cristã. Andas carregado de tristeza e dor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O conjunto jovem.
Depois, conjunto Shalom Donai. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Como não se entristecer quando ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu, mas nem tudo está perdido, resta um povo escolhido, o sal da terra, e a igreja permanece de pé. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avião
Conjunto Shalom Donai. Depois nossa irmã Leila. Conjunto Shalom Donai. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem são elas? Estão vindo.
Vamos ouvir nossa irmã Leila? Também saúdo da igreja com a paz do Senhor. Eu não sou muito de oportunidade, não, mas como a minha sogra me deu oportunidade, eu falei ali com o Senhor. Se eu tiver oportunidade hoje, às vezes eu oro ali no meu lugar, mas eu vou lá na frente. Eu quero agradecer o que a minha mãe até já falou, ela não teve oportunidade de não vir aqui ainda, mas como eu estou aqui, eu tive a oportunidade que a minha sogra me deu agora e eu tive a oportunidade de estar na casa do Senhor hoje. Eu quero agradecer a cada irmão que orou por nós, que orou pela vida do meu irmão, que intercederam. Foi muitas mensagens que mandaram para mim, às vezes não mandou para minha mãe porque não tinham contato, mas falava, eu estou em oração por vocês, estou em oração pela vida dele, que foram 15 dias praticamente difíceis. 15 dias de luta, 15 dias de choro, 15 dias de tristeza, de angústia, que não tinha nem como descer, às vezes, uma comida. Então, eu quero agradecer cada mensagem de coração mesmo, cada pessoa que mandou mensagem. E Deus deu ainda o privilégio nele de, no primeiro dia que ele foi operar, ele estava um pouco triste, mas aí veio em mente de eu colocar para ele os louvores que ele gostava lá no quarto. E nisso que ele começou a louvar e ouvir, era Daniel e Samuel e Madalena e Mônica, que ele sempre gostou muito. E como que ele louvava o Senhor e como que ele adorava do jeitinho dele. Vocês não têm noção. Então eu falo assim, irmão, se às vezes você tem a convicção da presença de Deus na sua vida, tem a convicção de Deus da sua salvação, isso que nós temos que ter, porque ali eu tinha certeza que ele tinha a convicção da salvação dele. Ele foi para aquele, lá, no caso, para a operação, nervoso, com medo, que ele sabia de tudo, assim que a gente tinha que conversar com ele, mas o espírito dele estava em paz, a alma dele estava em paz, ele adorava a Deus como ele se nunca tinha adorado a Deus, e como eu recebi a presença de Deus naquela hora junto com ele, porque muitas das vezes a gente não fica com estrutura, a gente não fica com força, com nada, ainda mais ver que ele, tipo assim, era um ser indefeso, ele não sabia, não tinha como ele conversar, não tinha como ele se expressar, nada. Então, mas como que Deus trabalhou na vida dele, tem trabalhado na nossa vida e trabalhado na vida da minha mãe, porque Deus tem feito grandes coisas na vida dela, porque Deus tem sustentado ela poderosamente. E eu sei que através das orações dos irmãos, através das orações dos irmãos também de Pádua, de irmãos de várias igrejas, que vários clamou naquele dia, as pessoas me mandavam mensagem, Leila, levantamos um clamor pela vida dele aqui hoje. Mas Deus mostrou a minha mãe, Deus mostrou a mim que Deus ia levar ele. Então, Deus tem sustentado, eu sei que é difícil, mas Deus tem sustentado e nós conformamos com o que Deus recolheu a vida dele. E eu sei que em breve, um dia, nós estaremos juntos. E eu quero só isso, agradecer a cada um que orou, a cada um que ora pela minha família. Muito obrigada, que Deus possa abençoar cada um poderosamente. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar a Ariane. Eu queria chamar a Ariane aqui para apresentar as irmãs que estão nos visitando, porque ela conhece as irmãs, irmãos. Eu conheço, mas de vista, nas igrejas, assim, de nome, tá? Eu quero chamar a Ariane para apresentar e depois vamos ouvir nosso irmão Jean. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, está aqui a Manu, que não sei se você já conhece, é filha do pastor Carlinho, lá de São Pedro, está nos visitando nessa noite. A preletora dessa noite, a irmã Leidiane, a irmã Elaine, né? Elaine, a Késia, linda minha prima, e a Aline, que está nos visitando nessa noite também. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Também nosso irmão Jean. Salve, irmão, papai do Senhor, amém?
tirando a calma e chorar. É inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a fonte vai surgir. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. Você tentou cantar um hino, a voz amarga não saiu, nem mesmo um sinal divino no horizonte não fugiu. Saudade volta e fere sua alma, vem tirando a calma e chorar. É inevitável sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar. O rio vai transbordar, você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. Jesus já vai chegar. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Emanuele. Depois nossa irmã Ana Lúcia e Rosivaldo. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É motivo de alegria estar aqui pela primeira vez cultuando com os irmãos. Confesso que já era um desejo do meu coração estar aqui, né? E hoje era para eu realmente estar aqui. A irmã Ariane tinha feito o convite para estar ministrando, mas eu tinha já uma agenda marcada, mas aí a irmã lá remarcou por conta da chuva. Mas eu senti vontade de estar aqui, as minhas amigas, né, estão aqui. Estou feliz por estar cultuando com elas nessa noite. E tenho certeza que Jesus também está presente aqui neste lugar. Não deixa que nada venha te distrair nessa noite, mas que você possa dar liberdade para o Espírito Santo falar o seu coração. Queria só compartilhar um versículo com os irmãos. Posso subir aqui? Antes de louvar rapidamente, algo que o Senhor colocou em meu coração quando eu chegava aqui. Gênesis, capítulo 16, o versículo 17 vai dizer assim. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Esse texto eu não posso ler ele todo porque vai tomar muito tempo, mas vai contar a história de Agar. Quando Agar ela é mandada por Abraão para o deserto, e ali os recursos de Agar vão se acabar. Ele manda ela para o deserto junto com Ismael, seu filho, e lá a água e o pão vai acabar. Só que Agar ela está tão desesperada com a escassez daquele momento que ela vai se afastar do filho e vai começar a chorar.
E a Bíblia vai dizer que então o anjo vai aparecer a Agar e dizer: pega na mão do menino, se levanta, e o anjo vai abrir os olhos de Agar. E o que o Senhor me fazia lembrar ali é que o maior milagre que aconteceu nesse texto não foi o poço aparecer ali do lado de Agar. O maior milagre que Deus fez foi abrir a visão de Agar, porque o poço já estava ali, mas ela não conseguia enxergar. Eu não sei qual é a situação da sua vida que você está vivendo, eu não sei se você não está enxergando a provisão, mas a Bíblia diz que o poço estava do lado de Agar e ela não conseguia ver. E hoje eu tenho certeza que o Senhor está aqui para abrir os nossos olhos espirituais, porque a provisão às vezes está do nosso lado, mas nós não estamos conseguindo ver, e o Senhor, Ele quer nos mostrar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Você que conhece esse hino, louve comigo. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite, porque não era nem para você estar aqui, mas Ele tem te sustentado, e você chegou até aqui. Aleluia. Como nave sem rumo, navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar, eu não tinha esperança de ter salvação, estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim, era um pesadelo que não tinha fim, só restava amargura sem volta de mim. Mas Ele chegou, aleluia. Quando Ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão, e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Como nave sem rumo, navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar, eu não tinha esperança de ter salvação, estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim, era um pesadelo que não tinha fim, só restava amargura sem volta de mim. Aleluia. Quando Ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento hoje eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre.
Aleluia. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Késia? Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou subir aqui, vai ficar um pouquinho mais. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui juntamente com os irmãos, conhecendo mais essa família. Eu ainda não tinha vindo aqui, mas eu sempre ouvi falar muito dessa congregação. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu agradeço a Ariane pelo convite. E eu vou deixar aqui em Isaías, capítulo 39, no versículo 29, que fala: dá esforço ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que nessa noite a gente venha sentir o Senhor renovando as nossas forças, porque foi Ele que nos trouxe aqui, é Ele que vai nos levar ao céu, amém? Você chegou aqui nessa noite planejando abrir mão dos seus sonhos, porque é tão difícil, né, seguir em frente depois das lutas, mas Ele continua nos sustentando. É Ele que vai nos ajudar a vencer as tribulações dessa terra e nos ajudar a chegar ao céu de luz. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Mas isso é um mistério que só o céu sabe responder. Você não sabe nem como você chegou aqui, mas há um renovo para cada dia, aleluia. Uma misericórdia para cada manhã que me encontra, que me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia, dia após dia.
abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando e sou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando e sou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando e sou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Sinta Ele te abastecendo nessa noite. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado dia após dia. Estar na presença do Senhor não tem nada que supere estar na presença do Senhor. Eu já vivi muita coisa boa, já viajei, comi comidas boas, mas nada chega aos pés de estar na presença do Senhor. Eu não estou falando de vir na igreja, irmãos, eu estou falando de sentir a presença do Senhor. Porque às vezes o comodismo, a gente acha que vem na igreja, volta para casa, vem na igreja, volta para casa. E do mesmo jeito, sabe? Sem nenhuma intimidade, sem nenhuma proximidade com o Espírito Santo. Mas que nessa noite nós venhamos sair daqui diferente. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair daqui abastecida pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Louva meu Senhor, você conhece esse hino. Aleluia. Quão formoso tu és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso tu és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos vir essa oração com nossa irmã Elaine. É isso mesmo? Eliane, Elaine. Eu esqueci. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Confesso que a melhor oportunidade não é nem vir aqui na frente, é só poder cultuar a Deus com os irmãos. Já conheci, já ouvia falar, né, por causa dos meus amigos que trabalharam comigo, mas vejo que a glória de Deus é tremenda neste lugar. Eu vou abrir aqui em Mateus 7 e 8. Está falando sobre a persistência na oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não é só a gente sentar e ficar esperando, né, irmãos? A gente tem que buscar. Tem que orar, tem que buscar a presença de Deus, entregar para Ele. Porque a gente só vai receber aquilo que a gente entregar. Não adianta a gente ficar lá esperando chegar nas nossas mãos. E é isso que eu tenho para compartilhar com a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão Everton. Com esse louvor, irmãos, nós vamos tirar as ofertas. São os irmãos com a paz do Senhor. Falei com a minha mãe, não precisa dar oportunidade, mãe. Uma tosse sem parar, cheio de visitante na igreja. Vamos ouvir o pessoal, né? Ouvir a Manu de novo, né, Manu? Olha, que benção poder ouvir as irmãs que estão nos visitando. Aí a dona Evalda insiste em dar oportunidade, né? Vamos, seja dele, cantar um corinho conhecido. Em espírito em verdade, pode ser? Um dó mesmo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, pois Rei dos Reis e Senhor, que te entregamos nosso vídeo para te adorar, louvar. Meu prazer é estar onde aqui, ó, nos átrios do Senhor. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mudando assim, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame
ajudar. Vitor, porque assim, ó, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel com o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Para terminar, Ele a glória mais uma vez, a igreja canta. A Ele a a Ele a glória. Não foi ontem, não foi hoje e nem só amanhã. Para sempre, amém. É Ele. Toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Cristo Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam porque eu dei a oportunidade ao Everton, né? E esse é meu filho, lindo, como a Ariane falou que tem uma... né? Esse é meu filho lindo, né? E eu agradeço a Deus. Tenho também um neto também abençoado, mas ele não quer louvar hoje. Ele está com a garganta ruim, gripado, né? Eu quero passar a oportunidade para o pastor Valci e orar para passar a oportunidade para a irmã Leidiane. Tá? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmã Leidiane, vem para cá, meu. Vamos ouvir a palavra de Deus. É bom adorar, é bom oferecer, mas não tem nada como ouvir a voz de Deus falando conosco, né? Deixa eu desligar aqui de uma vez. Não tem problema. Pode subir aí, melhor. Fica à vontade, obrigado. Irmã Leidiane é filha da irmã Rosa, isso? Acho que é a mais nova da irmã Rosa. Lembro muito de você tocando violino. Né? Tem muitos anos que não via, mas está aqui para a glória de Deus, né? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Amantíssimo e eterno Deus, aqui está a tua filha mais uma vez na responsabilidade de transmitir a tua palavra. Use-a na beleza da tua santidade, prepare os nossos corações, ó Deus, para receber a tua palavra e que a tua palavra possa gerar em nós conforto, transformação, renovação, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada coração nesta noite, usando a tua filha mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oh, aleluia, mais uma oportunidade o Senhor nos deu de estarmos na presença dEle. É noite de louvor, noite de adoração. Eu sou da Assembleia de Deus ali em Pirapetinga. Trago um abraço do meu pastor Sebastião Lamin, pastor Nilton Pascoal também mandou um abraço para o senhor. Meu sogro Reginaldo também mandou um abraço para o senhor. Que Deus continue abençoando essa congregação. Agradeço pelo contato. Eu e a Késia somos noras do Reginaldo. É uma bênção, uma bênção. Agradeço a irmã Ariane pelo convite, os irmãos aqui. Parabenizo as irmãs pelo Dia Internacional da Mulher. Na verdade, são todos os dias que são nossos, né? Mas nesse dia a gente ganha mais um mimo, né? Não é ruim, não, é bom. E eu louvo ao Senhor
por estar aqui. Eu já convido toda a igreja, quem puder, abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 12. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fala a respeito dessas duas mulheres. Aleluia, o nome delas são Sifrá e Puá. Mulheres que viveram com coragem e cumpriram o propósito de Deus na vida delas. Que nesse dia nós venhamos meditar sobre isso, né? Em cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Obrigada, irmão. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Aleluia. Senhor, obrigada pela tua palavra. Continue falando conosco, Senhor, que o nosso coração seja como terra fértil, Pai, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui na palavra do Senhor diz, né, que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles cresciam, mais eles clamavam ao Senhor. E eu aprendo sobre aflição com eles. No momento de aflição, no momento de angústia, no momento, né, de perseguição, no momento de vento, aleluia, isso tudo que a gente passa nessa terra, porque Jesus não nos enganou. Ele não nos disse que aqui seria um mar de rosas, mas Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e Ele nos manda ter bom ânimo. E também a palavra de Deus diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As aflições fazem parte da nossa vida. Em um momento ou outro elas vão chegar na nossa vida. E qual será a nossa reação diante dela? Aflições a gente passa não é para nos matar, não é para nos fazer com que a gente desanime, com que a gente se prostre, mas as aflições são para que a gente cresça ainda mais. Que as aflições na sua vida não sejam para a sua desmotivação, mas que seja como uma ponte para você chegar no caminho da vitória, que seja como uma escada para você se aproximar mais de Deus. As aflições aqui faziam com que eles cresciam ainda mais, fazia com que eles buscassem mais a Deus. Tantos em meio às aflições vão desanimando, não é, pastor? Quantos que passaram por um vento e não voltaram mais? Quantos que passaram por uma situação difícil e desistiram da caminhada? Mas nós estamos aqui, embora passando por aflições, nós estamos na presença do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Aleluia, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem,
retrocedem, mas Ele quer que a gente viva de fé em fé, de glória em glória. Eu posso viver um dia difícil, mas esse dia vai passar. Eu posso passar pelo vento, mas uma hora ele vai cessar. Aleluia. E o vento, a tempestade, ela se manifestava aqui, mas eles clamaram. E quando a gente clama, algo acontece. É necessário haver uma reação da nossa parte, como a nossa colega Elaine falou aqui. É necessário a gente reagir diante das adversidades. O Senhor não quer que a gente fique parado. Quando Moisés morre, o que Deus chama Josué e diz para ele? Levanta-te, Josué, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Existia um propósito para Josué, mas Moisés morreu, mas a vida não acabou. Se você está vivo aqui, é porque ainda tem propósito de Deus na sua vida. Ainda tinha propósito na vida do povo de Israel, mesmo que eles estivessem passando por aflições. Não pense que é porque você está passando por uma aflição que não tem mais propósito. Ainda tem propósito, ainda tem vida aí. Aleluia. E o desespero do rei do Egito, cujo nome nem aparece aqui. Aleluia. O nome do rei do Egito não é mencionado, mas nome de Sifra e Puá foram, porque foram mulheres que marcaram o seu tempo. O rei do Egito, diante daquele desespero, daquele crescimento absurdo de pessoas, ele tem medo de que aqueles jovens cresçam e comecem a querer guerrear contra eles. E como era um povo muito numeroso, ele se sentiu tão amedrontado que ele manda chamar as parteiras e fala para elas: olha, na hora que você chegar, se for menino, mata. Parteira não era um cargo que a gente, por exemplo, escolhe: eu vou fazer a faculdade tal, eu vou fazer o curso tal, eu vou ser enfermeiro, eu vou ser médica, eu vou ser professora. Não, a parteira ela era escolhida pelos sacerdotes. Era uma função cuja alguém via uma capacidade bacana nelas, alguém via o quanto elas levavam jeito para aquela função e escolhiam elas. E não é diferente na minha e na sua vida. João 14:15 ou 15:14 diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, você receba. Olha as palavras de Jesus. Então, se você está aqui, não é porque você decidiu, não, é porque o Senhor te escolheu para estar neste lugar, para te dizer que ainda tem propósito, mesmo que haja aflição, mesmo que o vento ainda esteja soprando, ainda existe um propósito. Aleluia. E ele manda chamá-las. As parteiras, eram mulheres que eram chamadas por Deus para dar vida. E agora elas são chamadas pelo rei do Egito para matar, para fazer aquilo contrário ao que Deus chamou elas para fazer. Como que o diabo quer nos levar para fazer o contrário daquilo que Deus nos chamou para fazer? Às vezes o Senhor te chamou para trazer união para o seu lar. Tem gente que às vezes acha que o propósito de Deus é só microfone, é púlpito, é cargo na igreja. Não, não, não. O propósito de Deus é da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. O propósito de Deus começa dentro da nossa casa, do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, vendo a gente em comunhão com o Senhor, vendo a nossa postura. O nosso propósito é lá no nosso trabalho, onde as pessoas ao nosso redor veem que tem alguma coisa diferente, aleluia, na nossa vida, onde as pessoas querem estar perto da gente porque sente algo da parte do Senhor, não porque de nós temos alguma coisa, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas a gente sabe a presença que a gente carrega. Oh, aleluia. E ele dá uma ordem para elas, mas a palavra de Deus diz no versículo 17 que elas temeram a Deus. Temer a Deus aqui
é um respeito tão grande, é um zelo tão grande por Deus, de dizer assim: eu preciso agradar a Deus. Temer a Deus é você abrir mão de falar uma palavra que você queria falar mesmo e rasgar o verbo, e você deixa de falar porque você teme a Deus. Temer a Deus é alguém que faz um convite para você e diz assim: eu não vou lá não, porque eu sei que se eu for lá eu não vou agradar o Senhor. Temer a Deus é você abrir mão das suas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é quando você queria ficar em casa, deitado num sofá, porque às vezes até o seu corpo queria isso, mas você se levantou e veio para a casa do Senhor para adorar, porque você sabe que você precisa ouvir, porque você sabe que você precisa da graça dele. Elas temeram a Deus, e aí elas tiveram coragem e não fizeram o que o rei do Egito mandou que elas fizessem. E eu acho isso aqui um ato de coragem muito grande, que eu e você talvez, não sei, mas eu preciso muito dessa coragem, porque elas podiam morrer por conta dessa atitude que elas tomaram. Pedro, quando ele foi preso, aí o povo se levantou orando, as prisões caíram, Pedro sai da prisão, alguém dá ordem para ele extrema: não fale mais no nome de Jesus. Ele havia sido preso porque pessoas estavam se convertendo a Jesus, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas, a vida estava chegando naquele lugar, mas a inveja dos sacerdotes era tão grande que prenderam ele. Mas a prisão não prende o servo de Deus, E aí Pedro sai, mas ele recebe uma ordem: olha, você não fala mais no nome desse Jesus. E aí Pedro sai. E agora, cadê Pedro? Pedro está no templo. Fazendo o quê? Falando de Jesus. Alguém chega para ele e diz assim: mas nós não falamos para você parar de falar no nome desse Jesus? E ele diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que nós estamos dispostos a viver essa obediência? Será que nós estamos dispostos, aleluia? Será que nós temos essa coragem de Pedro, de Sifra e Puá? Porque o rei do Egito podia eliminar Sifra e Puá caso elas não obedecessem. Mas elas tiveram coragem, porque quem crê no Senhor sabe, aleluia, em quem a gente pode confiar. A nossa vida não está na nossa contagem, não. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Tem gente que tem medo de morrer. Quero te dar uma notícia: existe um tempo certo para você. O Senhor sabe a hora certa de todas as coisas. Ele está no controle. Tem gente que está achando que Deus perdeu o controle. Apareceu uma enfermidade na minha vida. Onde que está Deus? No mesmo lugar de sempre, no controle de todas as coisas. Ele sabia que a gente ia passar por aquilo ou por isso. Ele sabia que eu estaria aqui hoje. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele não perdeu o controle. E Sifra e Puá criam nisso, acreditavam, e elas tinham uma sensibilidade. Elas tinham. Elas sabiam que era o Deus verdadeiro. Elas sabiam que era o Deus de Israel. E elas não iam fazer aquilo que o diabo queria que elas fizessem, mas elas iam continuar cumprindo o propósito de Deus, que era dar vida. Hoje o Senhor nos chama. Quanta vida que a gente pode dar através da nossa palavra. Quanta vida, esperança que a gente pode levar para o mundo perdido através das nossas palavras, da nossa atitude, do nosso comportamento. O Senhor está contando com a gente para dar vida. Aleluia. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Quando o rei do Egito vê que a ordem dele não foi cumprida, as crianças continuam crescendo, ele manda chamar as parteiras. Imagina agora, hein? Haja coração, hein? Aleluia. E ele manda chamar elas e disseram assim para elas: por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão guardando o menino com vida? Que estreito, hein? Estamos prontos para passar no estreito? Agora eu quero te dizer, não tenha medo do estreito, não. Porque Deus dá estratégia. Aleluia. Aquele, aleluia, que é fiel, o Senhor vai guardar. Aquele que é fiel, o Senhor acampa os teus anjos ao redor dele. Quando eles perguntam isso, o faraó pergunta para elas falam assim: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Eu fico imaginando, sabe?
alguém diz assim: Cifrai Poá, tem alguém ali, está ganhando, corre lá. E elas vão andando assim, Deus vai na frente. Vamos bem devagar, Poá. Vamos bem devagarzinho, para quando a gente chegar lá, aquele bebê já ter nascido. Deus dá estratégia. Aleluia, Deus dá estratégia. Como diz Manu também aqui, né? O poço estava ali, mas ela não via. Hoje o Senhor vai te dar visão e estratégia. Aleluia. Tem gente precisando de estratégia para passar certos períodos da vida. Tem gente precisando de estratégia para passar em processos. Ei, o Senhor tem estratégia para mim e para a sua vida. O Senhor é que vai colocar a palavra certa nos teus lábios. É o Senhor que vai te dar sabedoria. É o Senhor que vai te dar entendimento. É Ele que vai te usar de maneira que você nem imagina como que vai ser. Oh, aleluia, porque Ele quer abençoar aquele que é fiel. Glória a Deus, Ele dá estratégia. Aleluia, Deus sempre tem uma estratégia para nós. E a Bíblia diz que por causa disso Deus fez bem as parteiras. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias diz que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal, para te dar o fim que você espera. Isso é muito sério. Te dá o quê? O fim que você espera. O que é que você está esperando, Senhor? Tem gente que está esperando que vai vir uma catástrofe muito grande. Tem gente que está esperando uma crise financeira que a pessoa não vai. Eu vou abrir o armário e não vai ter o que comer. Pelo amor de Deus, irmãos. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Quando o medo chegar na sua porta, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o medo bater na sua porta, tenha uma palavra para responder para o inimigo. Sabe por quê? O inimigo da nossa alma, ele quer nos afrontar, ele quer roubar a nossa fé, mas é através da palavra que a gente vence ele. E eu preciso de ter uma palavra no meu coração e nos meus lábios. Eu preciso ter versículos para combater o inimigo, porque foi assim que Jesus venceu. Quando o diabo chegava: se tu és mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Se tu és filho de Deus. Quantas vezes que o diabo está soprando isso na vida de muito crente? Será que você é crente mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Irmãos, por favor, não pergunte isso para Deus, eu acho um desaforo. Será que o Senhor me ama? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma menina de 15 e um menino de 10. Não daria os meus filhos por minha vontade, por ninguém, por nada nesse mundo, mas Ele deu por amor a mim e a você. E quem tem filho sabe o quanto a gente ama, o quanto é algo que você nunca sentiu na sua vida, é o amor por um filho, uma filha. Eu sempre dei aula, mas depois que a minha menina nasceu, eu dei aula diferente. Eu via as crianças e dizia: e se fosse minha filha? E se fosse o meu filho? Eu passei a olhar para o filho do outro como se fosse o meu, porque a gente cria isso dentro de nós, é um amor que surge diferente. Aí você vem perguntar para Deus se Ele te ama, por favor. Porque você está passando por tribulações e aflições, não é reclamando, não é choramingando, nem murmurando que a vitória vai chegar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é ser galardoador dos que o buscam? Ele presenteia aqueles que buscam a Ele. Tem presente para a sua vida nessa noite, porque nós viemos aqui buscar a voz dEle, a presença dEle, a direção dEle, e Ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Eu me lembro que eu tinha uma padaria e eu não me adaptei muito bem. A gente até tinha lucro, ia bem, mas o horário, eu e meu esposo, a gente não conseguiu se adaptar bem.
E aí eu peguei esse versículo: o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito e não de mal, para me dar o fim que eu espero. E eu falei assim: Senhor, eu espero que, se for da tua vontade, o Senhor abra a porta para a gente vender. E nós começamos a orar nesse sentido: Senhor, obrigada, porque tudo que o Senhor tem feito aqui, mas se for da tua vontade, o Senhor abre a porta. Eu colei esse versículo lá na padaria. Depois de uns dias, irmãos, eu sonhei que dentro de 72 dias algo ia acontecer na minha vida. E eu fui para o calendário. E eu marquei no calendário. Só que 72 dias é muito dia, né? Eu acabei esquecendo. Aí, depois de um tempo, olha, Deus me fez pegar aquela agenda que eu havia anotado. E eu vi que já estava chegando o dia. Foi até bom ter esquecido, porque senão, né, fica apreensiva, né? Contar. Aí eu ainda falei com meu esposo: meu marido, tá chegando o dia 72, não sabemos o que vai acontecer, mas eu sei que algo o Senhor tem para nossa vida. Irmãos, aí quando foi chegando perto daquele dia, uma pessoa começou a ir na padaria e querendo saber o preço e querendo comprar, e eles iam negociar. Meu marido falava um preço, ele falava outro, e quando deu 72 dias, fecharam o negócio. Por isso, irmãos, eu sempre falei assim: Deus tem dia para abençoar, Deus está marcado, Deus tem agenda, Deus é extremamente organizado, não como eu não, porque eu sou meio sem agenda, sabe? Mas Deus tem agenda, Ele é organizado, Ele tem dia para o nosso milagre, aleluia. A gente tem que saber esperar o tempo dEle, glória a Deus, aleluia. E o dia chegou. Eu dizia que Deus tinha dia marcado, agora eu sei, porque se cumpriu na minha vida, que Deus tem dia certo para todas as coisas, aleluia. Deus fez bem, não mal, e a Bíblia ainda diz: porque elas temeram a Deus, Ele lhe estabeleceu casas. Sabe o que significa isso? Aleluia. Porque elas temeram a Ele. Porque elas temeram a Ele. Olha a importância de temer a Deus, de fazer aquilo que lhe agrada, de abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dEle, de abrir mão do nosso querer para cumprir a promessa, a palavra dEle. Ele estabeleceu casa, significa que Ele deu família, que Ele deu um lar, que Ele deu filhos, que Ele provavelmente deu casa, porque se Ele estabeleceu casa, Ele deu casa também, porque aquele que vive, irmão, em temor ao Senhor e deseja cumprir o propósito do Senhor na sua vida, não fica desamparado, não fica frustrado. Não pensa que você vai fazer e no final vai ficar frustrado. Não vai não, pastor. Tem recompensa. Tem recompensa para aquele que teme. Tem recompensa para aquele que deseja fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor nos chama aqui, através da vida dessas duas mulheres, para que nós possamos nos chamar a atenção, para que a gente possa viver o propósito de Deus na nossa vida. E nunca mais diga que eu não sei o meu propósito. Por favor, não diga. O nosso propósito é levar esperança. O nosso propósito é falar que Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus salva, Jesus muda a história. Quando alguém chegar perto de você reclamando de tudo, você diz assim: mas para aqueles que estão no Senhor ainda há esperança, porque Deus não anda segundo o governo deste mundo, Ele anda segundo a vontade dEle. Hoje eu estava lendo lá o livro de Josué, e aí dizia, né, Deus mandou Josué derrubar as muralhas de Jericó. Eram muralhas altíssimas, larguíssimas, e ele falando: no primeiro dia dá uma volta, no segundo, aí volta para casa e senta, espera o outro dia, no outro dia volta lá e dá mais uma volta, e faz no terceiro, e faz no quarto, e faz no quinto, e faz no sexto, mas no sétimo vai, dá 7 voltas, toca a trombeta, a muralha cai, eles invadem e a vitória é deles. E eu fico pensando, que estratégia é essa que Deus deu? Você imagina Ele contando para o povo como é que ia ser? No primeiro dia a gente vai lá dar uma volta, é coisa de louco, gente.
Mas onde que crente é normal? No dia que a gente virar normal, a gente não é crente mais. Porque crente tem que ter fé sobrenatural. Ah, não aconteceu com ninguém, mas pode acontecer comigo, porque para Deus nada é impossível. Ah, mas essa porta nunca se abriu. Quem sabe agora vai se abrir, porque onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o milagre acontece. Oh, aleluia. Se a gente viver no normal, mas o dinheiro não vai dar, mas a lógica, aí conta dinheiro, e conta e reconta. Eu falei com meu marido, pelo amor de Deus, para de contar dinheiro, vamos acreditar que isso vai multiplicar em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, na multiplicação, porque no dia que eu falei com meus 100 reais, eu tinha 100 reais na carteira, eu tinha mais de 100 um pouquinho, mas eu sabia que tinha uma azulzinha. E eu precisava pagar um salgado para as crianças aquele dia. E eu falei com a menina assim, esse dinheiro não dá para nada. Para que eu fui falar aquilo? Aí depois eu saí da sala, fui resolver umas coisas, quando eu voltei, o salgado chegou, fui na carteira, cadê o dinheiro? 100 reais tinha sumido. E o Espírito Santo falou para mim assim, você não disse que o dinheiro não dá para nada? Irmãos, eu fiquei mal uns 3 dias. Eu falei assim, eu nunca mais eu falo que o meu dinheiro não dá para nada. Eu vou falar agora que o meu dinheiro vai multiplicar, que o meu dinheiro vai render. A minha conta de luz deu quase 300 reais. Meu marido quase infartou. Eu falei assim, você vai pagar desse jeito. Vai 300, mas vai voltar em dobro. Declara. Não paga a conta chorando e murmurando, não. Paga rindo. Vai voltar em dobro, em nome de Jesus. Vai voltar em dobro, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. Eu até falei por ele assim, depois que você falou que tudo agora vai voltar em dobro, olha como é que está aparecendo corrida, porque ele é taxista. Eu falei, olha como é que tem aparecido corrida nesses dias. Sabe por quê? Porque Deus, a nossa boca tem poder, irmãos. E é esse o poder de Deus, através dos nossos lábios, que o Senhor quer nos usar para falar com o mundo, para falar com o dinheiro, para falar com a nossa despensa. Você vai encher em nome de Jesus. Não vai faltar nada aqui, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E enquanto a gente vai falando, o Senhor vai trabalhando, porque Ele ama a fé. Ele quer ver fé em nós. Ele quer ver fé nos nossos lábios. O mundo precisa ver fé nos nossos lábios. Oh, aleluia. Não vamos ser igual todo mundo que vai, não. Vai na onda, não. Vamos viver o propósito de fé. Que as pessoas possam estar perto da gente e dizer assim, tem alguma coisa diferente aí. E a gente precisa da presença. É só com a presença do Espírito Santo de Deus é que nós vamos vencer. E eu posso, pastor, fazer uma oração com a igreja para a gente encerrar essa parte da palavra. Eu gostaria de orar com você. Você que deseja viver propósito, você que deseja cumprir aquilo que o Senhor te chamou, você que anda meio sem coragem, meio desanimado, hoje é a noite que o Senhor te trouxe aqui para dizer, anima-te, esforça-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E Deus ainda tem propósito contigo. Mas Leidiane, eu sou muito jovem. Leidiane, eu sou muito idosa. Está vivo, tem propósito. Está vivo, tem propósito. Está vivo, Deus ainda vai fazer grandes coisas. Aleluia. Deus Santo, poderoso, vivo, Pai. Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, junto com a Tua igreja, Pai, eu peço, Senhor, vai quebrando, Pai, toda afronta de Satanás contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Vai jogando por terra todo espírito do medo, Pai, todo espírito da covardia, toda falta de fé, toda incredulidade que venha sair da nossa vida, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a buscar na Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa carne, a vencer o mundo, a vencer o diabo, Senhor, e nos colocarmos na brecha do Senhor, nos colocarmos à sua disposição. Nos ajuda a nos dizer todos os dias, Senhor, eis-me aqui. Aramando remene canta, aramana.
Tira, Pai, toda dificuldade, tira toda amarração, tira todo espírito do medo, que a nossa luz venha brilhar através do Teu Santo Espírito, que quando nós abrimos a boca, Senhor, aleluia, todo mal venha sair, todo espírito de confusão venha sair, todo espírito de enfermidade venha sair, Senhor, vai tirando toda a covardia e nos enchendo do Teu poder e da Tua graça. Senhor, só Tu conhece a aflição no coração de cada um nessa noite. Só o Senhor conhece o que cada um tem passado. Nós não somos aqui um aglomerado de pessoas, não. O Senhor conhece um por um. O Senhor conhece o coração, a vida, o dia a dia. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entregamos diante do Senhor a nossa causa, a nossa aflição. Aleluia. Leva ao Senhor neste momento a tua aflição. Talvez alguém aqui tenha que resolver algo essa semana muito difícil, mas aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou que pensamos, Ele vai além do normal, porque para Ele não precisa de lógica humana para operar. Senhor, toma cada causa aqui nas Tuas mãos. O Senhor não confunde, o Senhor não muda de endereço, mas toma cada causa, Pai. Entra, Senhor, com essa providência. Entra com o milagre, Pai. Move as águas nessa causa. Ah, Senhor, causa na justiça de anos e anos. Filhos e filhas precisando de cura, Pai. Cura física, cura emocional. Vai entrando onde o homem não pode entrar. Aquilo que o médico não descobriu, Pai, vai lá e arranca, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, que essa semana venha ser uma semana diferente, porque nós vamos entrar nela em fé, crendo que não vai ser normal, porque nós servimos ao Deus do sobrenatural. Toma cada causa, Pai, cada situação, e que haja, Senhor, testemunhos deste lugar para contar do que o Senhor tem feito na nossa vida aqui neste lugar, Pai. O Senhor marcou um encontro conosco. E quando o Senhor marca encontro, Pai, a gente sai marcado. Marca-nos, ó Pai, nesta noite. Marca, Pai. Toca, Deus. Aviva. Acende a chama. Abre visão. Muda histórias. Obrigada, Pai, por tudo, pela Tua graça, pela Tua presença e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.